Olá, bom dia. Eu me chamo Leonardo de Alvarenga, da disciplina de Multimídia sobre IP, e falarei da ferramenta Jitsi Meet. Quando surgiu? A plataforma foi desenvolvida inicialmente na Universidade de Estrasburgo, na França, por Émile Ivove, quando realizava seu PhD. O que é? Jitsi em búlgaro significa fio. É uma ferramenta online que permite fazer webconferências e videochamadas gratuitas com até 20 pessoas, via browsers e app por smartphones. Como funciona? Videochamadas realizadas via navegadores web acessando o site meet.gsi. Dispensa download de app para desktop, compatível com SO Windows, Linux e macOS, sistemas operacionais. Disponível para download em celulares Android e iPhone. Exibir vídeos do YouTube e transmitir chamada ao vivo pelo canal é um serviço do Jitsi. As gravações ficam armazenadas no Dropbox, caso você tenha conta lá, e acesse por usuário e senha, caso tenha a opção de fazer a gravação de suas videochamadas. Sincronização com as agendas do Google e Microsoft, evitando que o usuário perca seus compromissos. Possui os mecanismos de compartilhar a tela, gravação, silenciar, chat, reunião, levantar a mão, dentre outros. Descodificações. Codificação em vídeo padrão H264, padrão de codificação aprovado em 2003, desenvolvido pela ISO-MPEG e pelo ITU, Video Code Expert Group. A entrada de um sistema de codificação de vídeo é em quadros, e cada quadro é codificado separadamente. Os tipos de quadros são I, P e B. Sua ordem de codificação pode ser diferente da forma de sua apresentação. O quadro I é o inicial, ou seja, é codificado independentemente de seus quadros adjacentes. O P é um quadro predito, com base nos quadros predecessores e sucessores. E o quadro B é predito bidirecionalmente, nos quadros antecessores e sucessores. Essa é uma forma de se obter compressão, pois os quadros do tipo P e B necessitam de menos bits para serem codificados do que os quadros I. A principal unidade de codificação é o macrobloco, MB, que é um bloco de 16 amostras de largura e 16 amostras de altura. Os macroblocos são numerados sequencialmente em cada quadro e são organizados em estruturas denominadas fatias, slices. Um MB pode ser codificado nos seguintes modos: I intra, P predito, B bipredito. Também se divide em SP e SI, sendo que para fazer a transição entre duas sequências diferentes, exemplo, uma com menos taxa de bits que outra, para aplicações de fluxo contínuo stream e adaptativo, ou para a realização de avanço rápido de cenas, um fast forward. Funcionamento do codec. Decodificador. O Network Abstraction Layer, a camada de abstração da rede, é onde a sequência de bits será decodificada. A decodificação de entropia é o processo que, dados os bits codificados, produz os elementos de sintaxe. Esses são os coeficientes e vetores de movimento. A reordenação com a H264 permite transmitir os elementos fora de ordem. Esse processo se ocupa em ordená-los antes da codificação. Q-1 é a quantização inversa dos coeficientes, equivale a uma multiplicação. T-1 é a transformada inversa dos coeficientes, realiza a transformada DCT inteira 4x4, transformando os coeficientes do domínio da frequência em amostras do domínio espacial, produz o erro residual. F'N-1 e N-2 são os quadros de referência, previamente reconstruídos, sendo que só é armazenado um número limitado de quadros de 1 até 10. A compensação de movimento, ou CM, é através dos vetores de movimento do macrobloco atual e dos quadros de referência que compõem a predição inter. A intra é o processo que produz as amostras da predição dadas as seguintes informações: tipos de predição, MBs, previamente codificado do quadro atual, vizinho do macrobloco atual. A predição intra e inter, somada ao erro residual, gera as amostras reconstituídas. Essas últimas ainda passam por um filtro antiblocagem que suaviza as bordas entre blocos. O resultado é F'N, que é o quadro reconstruído. Já o codificador reutiliza vários processos do decoder, pois ele não pode utilizar os quadros originais como referência, já que eles não estarão disponíveis no decoder.
Por isso, o codificador, o encoder, deve gerar as referências temporais através de uma reconstrução idêntica à do decoder. A estimação de movimento é mais custosa em processamento, pois tem que fazer uma busca na região em todo de um macrobloco em todos os quadros de referência para determinar o vetor de movimento que vai minimizar o erro residual. Quanto maior a região de busca dos quadros de referência, melhor o resultado, porém um custo computacional muito alto. Já na predição intra, busca testar os diversos tipos de predição, utilizando os valores dos macroblocos vizinhos previamente decodificados no quadro atual. Já na transformada do bloco, realizada a DCT inteira 4x4, transformando as amostras da diferença entre os valores originais e preditos do bloco no domínio espacial em coeficientes no domínio da frequência, além da DCT 4x4, pode-se considerar uma de 8x8. E finalizando a quantização dos coeficientes, ou Q, equivale a uma divisão. Assim, na quantização, é onde se realiza a troca de qualidade por taxa. Quanto maior a quantização, mais bits se perde. Portanto, maior é a degradação da imagem. Porém, como os coeficientes tornam-se menores, eles podem ser codificados a uma taxa bem menor. Codificador Optus para áudio. Tem aplicação em VoIP, videoconferência, streaming, armazenamento, música, enfim, uma série de aplicações. Apresenta características de taxa de amostragem de 8 a 48 kHz, permitindo recuperar sinais de até 20 kHz. Pode ser utilizado para várias aplicações de áudio. Sua banda de operação são divididas em 5. A estreita, codificando até 4 kHz, a média, a larga, a super larga e a completa, que chega até o limiar da nossa audição humana. Para todas as bandas, excluindo-se a completa, é utilizada a frequência de amostragem, sendo a mínima obedecendo o teorema de Nyquist da amostragem. Amostramos um sinal contínuo com a largura f máxima a uma frequência maior ou igual a 2 vezes a sua frequência máxima. Na figura 4, é demonstrado a versatilidade do codec Optus, comparando-se com 9 codecs comuns em relação à faixa de taxa de dados possível, qualidade da codificação de níveis, desvanecimento ou delay apresentados. Assim é possível verificar se os mesmos possuem aplicação para tempo real ou para armazenamento. O codec-decodec Optus. O codec Optus é formado pela junção de duas camadas de codificação ALP, a predição linear, e pela transformada discreta de cossenos, modificada, ou MDCT. Estão nas camadas relacionadas nas implementações dos codecs Silk e Skelt, tendo sua aplicação em baixas frequências até a banda WB e para altas frequências sendo a banda completa. A camada LP, pelo Silk, utiliza quadros de 10 até 60 milissegundos, necessitando de mais de 5 milissegundos para estimar a modelagem do ruído. Já no decoder, a camada MDCT do Celt suporta quadros de 2,5 a 20 milissegundos, precisando processar somente 2,5 milissegundos, em avanço devido à sobreposição das suas janelas. O Optus também utiliza o módulo híbrido, usando quadros de 10 a 20 milissegundos, onde as camadas são usadas ao mesmo tempo, sendo a LP utilizado para frequências de até 8 kHz, ao reamostrar um sinal em até 16, enquanto a MDCT é utilizada em frequências entre 8 e 20 kHz, sem redundância de codificação. Lembrando que antes de realizar a codificação, o algoritmo desse codec passa o sinal de áudio com um filtro, a fim de modificar o sinal de ruído, tendo na pré e na pós-codificação. The birch canoe slid on the smooth planks. Blew the sheet to the dark blue background. It's easy to tell the depth of a well. 4 hours of steady work faced us. São as amostras de áudio do Optus, que podem ser nas taxas de 8 kilobits NB, 12 kilobits. Neste caso, as duas taxas que foram empregadas para exemplo do codec Optus. As amostras de qualidade são demonstradas através do nível que alcança o codec Optus. São medidas-alvo, ou seja, seriam alcançadas em uma grande coleção de áudios. Foram codificadas e decodificadas para que qualquer navegador de internet possa reproduzir. Nesse caso, estava no padrão W-Wave e foi modificado para MP3 e MP4, devido ao seu tamanho. O Optus é um codec totalmente aberto, livre de royalties e altamente versátil, utilizado para transmissão interativa de voz e música pela internet, mas também se destina a aplicativos de armazenamento e streaming.
Para esse trabalho foi utilizada a RFC 6716 do Internet Engineering Task Force. A conferência em tempo real. O teste pela plataforma de Meet ocorreu em um horário de pico, demonstrando sua adaptabilidade às demandas do cotidiano, apresentando resultado satisfatório. Pontos positivos: o código é aberto, gravações são armazenadas no Dropbox, apps iOS, Android para smartphones, transmissão pelo YouTube ao vivo, recursos de sala presentes em outras aplicações semelhantes. Pontos negativos: necessário possuir skill técnico em programação Java, dependente de atualizações por comunidade de developer, não possui armazenamento online em cloud pelo Google Drive e nem o OneDrive. Conclui-se que a notoriedade da expansão da plataforma, ocasionada pela adoção de código aberto, possibilitou e possibilita a custo zero sua utilização. Encontra-se no ranking das 8 plataformas de comunicação por videochamadas no ano de 2020. As referências que foram utilizadas nesse trabalho estão disponíveis no site jits.org, opscodec.org, livro Salomon, 4ª edição, Wikipedia, MPEG H264 e disponível no site TechTudo. Obrigado.